Muita gente tem perguntado sobre o traçado de gráfico de campos, então eu vou discutir alguns aqui e vou mostrar como a gente pode traçá-los no Python de forma muito simples. Então, nosso objetivo é entender como eu construí esse gráfico de um campo que apresenta uma circulação. Vamos lá no início. Eu comecei importando as bibliotecas NumPy, como NP, e Matplotlib, como PLT. São as bibliotecas que a gente vai usar para as funções matemáticas e para fazer traçado de gráficos. O campo que a gente vai começar é esse campo aqui, muito simples, f menos yi mais xj. A gente vai usar o traçado do tipo quiver. Eu escrevi n grande igual a 11, que é o número de pontos que eu estou considerando. O x pequeno são os valores de menos 1 a 1, espaçados igualmente, usando 11 pontos aí. Então, eu tenho uma malha de menos 1 a 1, contendo 11 pontos. É a mesma coisa para o y. O x grande e o y grande, que eu botei aqui, vão ser as coordenadas das setinhas. Então, eu vou chamar aqui de coordenada x das setas e coordenadas y das setas. Então, é a posição onde vai começar cada seta que vai ser traçada no nosso gráfico. E aqui são as coordenadas do campo. Então, a coordenada x e a coordenada y do campo f. Então, esse f1 e f2 aqui, presta atenção, é o f lá de cima. Agora, eu preciso povoar essas quatro variáveis, x, y, f1 e f2. Eu construí um loop duplo com i variando de 0 até 10 e j variando de 0 até 10. Então, i e j vão assumir todos os valores possíveis entre 0 e 10, todas as combinações. Eu tenho 11 vezes 11 combinações, 121. A coordenada x de cada ponto, então, vai ser o próprio x, o x pequeno. E o y grande também vai ser o y pequeno. Existe uma certa redundância, mas essa é a maneira mais simples de fazer. Agora, aqui eu estou escrevendo a componente 1 do campo vetorial f, então aqui eu estou dizendo que vale menos y. E aqui embaixo eu estou dizendo que a componente 2 do campo vale x. Finalmente eu vou traçar, então eu vou criar os objetos fig e ax, fig para figura, ax para o eixo, usando plt.subplots. E daí, dentro do eixo ax, eu vou chamar o método quiver com as coordenadas x de cada ponto, as coordenadas y de cada ponto e as funções f1 e f2 que representam as componentes do campo. Então, o comprimento da setinha vai ser proporcional aos valores de f1 e f2. Mando traçar no fundo branco e eu obtenho o resultado que eu tinha mostrado abaixo. Legal, né? Vamos mudar esse campo. Vamos mudar agora o campo para outro valor. Eu vou mudar uma das componentes primeiro. Então, ali onde diz menos y, eu vou botar y quadrado. Então, eu já tenho que a componente x do campo nunca é positiva, porque ela é menos y quadrado. Então, a componente horizontal vai estar sempre para a esquerda. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso e vocês já veem que tipo de alteração eu vou fazer. Eu mexi na f1, eu troquei y por y quadrado, eu vou botar aqui y quadrado, lembrando que no Python, quadrado é 2 vezes o asterisco. Eis aí o outro campo, como a gente tinha dito, a setinha sempre tem a componente horizontal para a esquerda, porque a componente x é sempre não positiva. Agora eu vou escolher outro campo, eu fiz menos y quadrado mais i, eu vou simplesmente tirar a componente x, vou trabalhar com x na componente y. Então, eu vou mudar aqui, tem que lembrar de mudar aqui, não adianta só mudar no texto. E tá aí. As setas ficam um pouco sobrepostas, um pouco não, ficam bastante sobrepostas, o que atrapalha, mas dá para entender o que está acontecendo. Nessa região de x positivo, a componente y do campo é positiva, e na região de x negativa, a componente y é negativa. Então, um campo com rotação. Quem está acompanhando sabe o que é o rotacional, sabe que o rotacional vai ter um valor diferente de 0 nessa região, um valor diferente de 0 nessa região.